disciplina de hoje é a disciplina de História dos Avivamentos. Eu tenho falado bastante sobre esta disciplina aí, Deus tem nos ajudado, Deus tem sido bondoso conosco, né? Nos permitindo crescer na graça e no conhecimento. A disciplina, irmãos, nós falamos sobre os avivamentos veterotestamentários. Nós, lembrando aos visitantes, né, aos irmãos visitantes da Teológica Vida, outros que entrarem aqui, que essa aula é uma aula do seminário Quírios, onde eu tenho um convênio, né? Nós temos outros professores, esse é o meu material. Os irmãos são bem-vindos, fiquem à vontade, se sintam à vontade conosco. Em outras aulas, na verdade, eu tenho 2 vídeos no meu canal do YouTube nessa disciplina. 2 vídeos no canal do YouTube nessa disciplina. Nós fizemos, nas aulas anteriores, uma introdução à história dos avivamentos, não é? Falamos sobre o Salmo 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei diante da face do Senhor. Analisamos o livro poético de Jó, capítulo 42, no verso 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Nós analisamos nesse tempo a realidade de, por vezes, a pessoa ser doutrinariamente correta, mas ainda assim, mesmo sendo doutrinariamente correta, estar afastado da comunhão com Deus, aquela questão metafísica, aquela questão experiencial de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe e Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então, essas realidades, essa verdade, não é? Essa verdade, ela é algo que deve ser vivida pelo povo de Deus, pela igreja. A fé gerando experiência. Nós deixamos aí diversas definições de avivamento, o que é avivamento, o que é reavivamento, e uma delas é a diferença entre avivamento e evangelização. Evangelização são as boas novas, reavivamento é a nova vida. Evangelismo é o homem trabalhando para Deus e reavivamento é Deus trabalhando em um caminho soberano em favor dos homens. O avivamento envolve pregação do julgamento divino, confissão de pecados. O avivamento de verdade coloca Deus no centro. O avivamento de verdade leva o homem subserviente a Deus, a sua palavra. Paulo, o apóstolo, ele diz: coloquei limite a mim, Apolo, para não ir além daquilo que está escrito, além do que está escrito. O avivamento faz com que o homem olhe para si e não para os que estão ao seu redor, no sentido de melhorar a sua vida com Deus. Veja lá o profeta Isaías, capítulo 6 do livro do profeta Isaías, não é? Ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Nos capítulos anteriores ele dizia: ai de ti, ai de ti, ai de ti, mas quando ele tem uma experiência com Deus, ele vive Hebreus 11:6, ele chega-se a Deus, ele se achega a Deus, e esse Deus que é galardoador, abençoador daqueles que o buscam, se revela a ele no momento que ele perde alguma coisa, e ali ele é tocado por uma brasa viva, né, na sua boca, trazida como uma tenaz por um anjo. É muito interessante isso, que o reavivamento, aquele momento da transformação. Nós falamos da curva semeiótica, que é a curva semeiótica, quer dizer, avivamento, a ascensão, apogeu, se não tiver um recomeço, é queda. Curva semeiótica. Nós falamos sobre isso e mostramos no Antigo Testamento várias situações, baseado no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, Editora Vida, sobre reformadores em Judá, sobre o reinado de Asa, reinado de Josafá, reinado de Ezequias.
e pudemos, reinado de Josias, e pudemos tirar lições profundas da história. Bom, é óbvio que Deus nunca deixou de ter focos de avivamento, mas nessa disciplina nós temos aqui nós temos aqui, vamos começar a partir do século XVII, a analisar o avivamento mundial. Mas é interessante, irmãos, que nós tivemos focos anteriores de avivamento, de volta à palavra, de vida com Deus, de vida no altar, de vida transformada. Mas eu quero aqui falar para vocês sobre o século XVII com o pietismo. Aqui eu quero algo que eu falei, inclusive, nos programas, não sei qual programa, eu fiz 2 programas hoje. Um desses programas que eu estive, eu falei sobre a questão da ortodoxia. No século XVI, nós temos um movimento que eu falei, acho que na teológica, lá no Vida Teológica. No século XVI, nós temos a Reforma com Lutero, e eu considero a Reforma mesmo anabatista, menonita. Então, nós temos a Reforma com Lutero, e 100 anos depois o luteranismo estava circunscrita a discussões filosóficas, e chamavam isso de ortodoxia. Aí, Deus levanta um homem chamado Jacob Spener, que começa o movimento pietista. Então, o que é pietismo? Reavivamento espiritual que ocorreu entre luteranos alemães entre os séculos 17 e 18. Surgiu como reação à escolástica luterana, não é? Escolástica, a questão filosófica, aristotélica da época. O pietismo realçava a experiência religiosa, não aceitava a formalidade que já ameaçava o luteranismo. O pietismo prestou um grande serviço à evangelização, enviando missionários a todos os continentes. Você está encontrando aí na página, no item 4 da apostila História dos Avivamentos. Os historiadores discernem 4 características do movimento pietista. Bom, o movimento pietista começa lá com Philipp Jacob Spener. E nós vemos ali 4 características do movimento pietista. Que queira Deus seja reproduzida nas nossas vidas e na nossa comunidade. Primeiro, o seu caráter experiencial. Como eu já falei, os pietistas são pessoas em cujo coração o viver cristão é a preocupação fundamental. Não é só uma questão de teoria, é viver. Tiago 1:22, ser depois praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22, essa é na versão atualizada. Na versão corrigida, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos com falsos discursos. Então, o caráter experiencial é importante. É importante. Como eu citei, Hebreus 11:6, aquele que se achega a Deus deve acreditar que ele existe, e ele é galardoador daqueles que o buscam. Os pietistas tinham essa questão de viver aquilo que aprendiam na palavra. Não somente a retórica, não somente as discussões filosóficas retóricas, eles queriam de verdade, de fato, viver o que estava escrito na palavra de Deus. Viver o que estava escrito na palavra de Deus. Bem, nós vamos ver ainda uma outra característica, o enfoque bíblico. Não é? O avivamento traz a pessoa para a palavra. Os pietistas são, parafraseando John Wesley, o povo de um só livro, que tinham seus padrões e seus alvos das páginas das Escrituras. Certa feita, grande pregador pentecostal, chamado Gesiel Gomes, disse: abram o livro. Não me perguntem que livro, só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleiras. Olha que coisa gloriosa. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Viver a palavra, respeitar a Bíblia, não usar a Bíblia como um instrumento simplesmente de discussões vãs, de vãs filosofias, não.
olhar para a Bíblia como a palavra de Deus, a Bíblia, os livros. Toda a Bíblia é inspirada. Nem toda a Bíblia é doutrina, nem toda a doutrina é para a igreja, mas eles olhavam para a Bíblia e tiravam da Bíblia os padrões de conduta. Terceira característica do avivamento pietista, sua inclinação perfeccionista. Né? Os pietistas são sérios em relação ao viver santo e dedicam o máximo esforço para seguir a lei de Deus. A inclinação dos pietistas era buscar o viver santo. Eu falei na outra aula, na aula de antropologia, sobre o interesse de Deus. Deus está interessado em que Deus está interessado em que seu corpo também seja santo. Não é? Romanos 12, 1 e 2. Deus está interessado que se viva com santidade, que se haja com santidade. Agora, irmãos, o que tem me preocupado é muita retórica. É gente que fala de Deus, fala de palavra, fala de viver para Deus, fala de viver para a glória de Deus, mas tem sérios problemas, não é? Sérios problemas. Paulo, o apóstolo, disse em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Bom, os pietistas eram sérios com relação ao viver santo e dedicavam o máximo esforço para seguir a lei de Deus, divulgar o evangelho e ajudar os necessitados. Ora, você vê isso, não sei se foi o Ricardo que me perguntou, não sei quem foi que me perguntou na rádio sobre o NPP. Foi você ou não, Ricardo? Não? Eu chamei de Teologia da Nova Perspectiva, né? Sobre a questão das obras. Bom, ninguém é salvo por obras. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Todavia, a santificação, que eu mostro lá em Soteriologia, a santificação em 3 aspectos, nós vamos observar que se você é salvo, isso gera santidade. Então, Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, eu mostrarei a minha fé através das minhas obras, capítulo 2 de Tiago, né? Então, santificação é resultado de salvação. Então, é necessário buscar, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O pietismo, ele observava a necessidade alheia. Veja lá nas epístolas de João, se você vê o teu irmão passando necessidade, você despede ele assim, sua religião é vã, a religião pura, imaculada, cuidar das viúvas, fazer bem ao próximo. Agora, é óbvio que isso não compra a salvação, mas isso é fruto, é resultado, na verdade, de quem é salvo, ter uma vida avivada. Né? Divulgar o evangelho ao necessitado. Quarta característica do movimento pietista, seu interesse reformador. Os pietistas usualmente se opõem àquilo que consideravam frieza, esterilidade, nas formas estabelecidas na igreja. Onde eu encontrei essas características? Na Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, volume 3, edição Vida Nova. Bom, essas 4 características são reveladoras. Por quê? Porque no século XVII, a Igreja Luterana sofria vários tipos de dificuldade. Ela tornara-se uma religião elitizada, voltada aos príncipes e soberanos, que estavam em desacordo com a Igreja Romana. Então, a questão era mais política do que devocional. Olha, eu não sou contra a política, os irmãos sabem, eu escrevi sobre política, tem lá, acho que está no meu site, tem estudo sobre política, mas isso não pode atrapalhar a vida devocional. Você não pode usar a casa do Senhor como do ambiente político e não em detrimento do ambiente devocional.
É óbvio que você tem que se relacionar com as pessoas com uma questão ética, vendo as concessões necessárias dentro do que é permitido pela palavra de Deus, mas nós vemos ali uma religião, no século XVII, que o luteranismo se torna uma opção para aqueles que não queriam viver sob a égide da Igreja Romana, e aí, por conta disso, essa religião se torna elitizada, voltada para os príncipes soberanos, e muitos de seus ministros pareciam mais preocupados com a ostentação e discussões filosóficas. Toda semelhança com alguma coisa que você vê por aí não é mera coincidência. Gente que, quando sequer consegue levantar a mão do tamanho do anel, tem gente que até me diz, pastor, eu comecei a estudar aí no curso básico, posso comprar um anel teólogo? Eu até brinco, pode, tem dinheiro, compra. Eu quero ver você sustentar, quero ver você viver a glória do Senhor e sustentar o anel que você tem no dedo. E não é essa a questão, não é a exacerbação do conhecimento, não é isso, não. É que nós vemos ali que no século XVII esse cristianismo luterano estava preocupado em ostentar, né? Elitizado. E a Bíblia diz que em Cristo não há homem nem mulher, não há pobre, não há rico, não há escravo, não há livre, não é? O formalismo campeava a igreja, o relacionamento da igreja. Nessa situação, Deus levantou um homem chamado Philip Jacob Spener. Spener, frequentemente conhecido como pai do pietismo, foi chamado para ser o ministro principal em Frankfurt, em Main. Ali fez um apelo em favor da reforma moral da cidade. Alcançou o título de conselheiro espiritual de toda a Alemanha. É muito interessante, não sei se você já leu o livro Heróis da Fé. Veja lá em Veneza, Jerônimo Savonarola, era padre, irmãos. Veja lá o trabalho dele, só para você pesquisar, tá? Mas voltando aqui, Philip Jacob Spener, ele promoveu também uma reforma de grande alcance na vida prática das igrejas. Em sua obra Pia Desideria, Desejos Piedosos, apresentou 6 propostas para a reforma, e elas se tornaram um breve resumo do pietismo. Bom, primeiro, deve haver um uso mais extensivo da palavra de Deus entre nós. Vocês já perceberam? Bom, a Bíblia, disse Spener, deve ser o meio principal para reformar alguma coisa. Quer dizer, ela deve ser um molde. Vocês já perceberam que existem eventos aí que é um canta-canta, minha gente? Canto triângulo, círculo de oração, quadrado de oração, triângulo de oração, octógono de oração, o equilátero de oração, o escaleno de oração, o pentágono de oração. Canta, minha gente. Não é? E muitas vezes 10 minutinhos para a palavra. Isso é um equívoco, não é? Bom, Spener também conclamou para uma renovação do sacerdócio espiritual, o sacerdócio de todos os crentes. Os crentes deveriam ser sacerdotes espirituais em suas casas, em seus lares, certo? Eles deveriam exercer a atividade sacerdotal, os crentes deveriam fazer isso, de todo crente. Spener, inclusive, fazia um apelo em favor da realidade, em terceiro lugar, realidade da prática cristã, e argumentava que o cristianismo é mais do que uma questão de mero conhecimento. Prática cristã, Tiago 1:22. Em quarto, Spener passou, então, a conclamar que houvesse reserva e caridade nas controvérsias religiosas. Quem está dizendo? Para discutir, gente, se ama mais. Como eu disse no programa, quando há avivamento, não importa se é calvinista, se é arminiano, isso é irrelevante. A questão não é discutir, a questão é amor. Acho que é atribuído a Agostinho, que dizia que nas coisas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade, mas em todas as coisas caridade.
Então, amor. Então, ele dizia isso, para de discussão, não é? Para de controvérsia. Ele pedia aos seus leitores que amassem os descrentes, os desviados, que orassem por eles e que adotassem um tom moderado nas disputas. Eu já vi casos, até nesse debate que eu vou participar daqui a pouco, de um camarada. Teve um dia que entrou lá um satanista. Eu parei o debate. Minha intenção era evangelizá-lo, falar do amor de Cristo para ele. Agora, tem gente que quer a disputa, é complicado. Bom, em quinto lugar, em seguida, conclamou para uma reforma na educação dos ministros. Nesse aspecto, ressaltava a necessidade de um treinamento para a piedade e a devoção, e não somente para assuntos acadêmicos. Finalmente, quer dizer, vida devocional, e finalmente implorou que os ministros pregassem sermões edificantes, que o povo pudesse entender, ao invés de discursos técnicos que interessavam a poucas pessoas, sendo incompreensíveis a maioria. Eu vejo hoje alguns pregadores que chegam e dizem assim: caros e diletos propímpos, nesta magnânima noite meditaremos na indelével e sacrossanta palavra de Deus. Quem entendeu aí? Entendeu? Caros e diletos, eu saúdo a douta tribuna minha retaguarda. Para! Pedantismo, não é? O povo tem que entender o que você está falando. Amém, irmãos? Irmãos, está terminando aqui. Eu vou pedir licença aos senhores. Alguma pergunta sobre o pietismo? Eu estou com 3 minutos aqui. 3 minutos.